Você é um profissional de RH que sente que entrega muito, mas ainda não conquistou o espaço e a credibilidade que gostaria na sua organização? Muitos profissionais de RH não conseguem ter uma voz na mesa e não é porque não são competentes, mas porque ainda não conseguiram fazer a leitura do negócio e traduzir aquilo que fazem num impacto real, nos números, no tempo, no resultado. Por isso, se esse tema te interessa, fica aqui comigo e assiste esse vídeo até o final. Olá a todos, eu sou Denise Cardoso, psicóloga, e há mais de 25 anos que trabalho com os temas de liderança, cultura e gestão de RH em empresas tanto do mercado sul-americano quanto do mercado europeu. E hoje uma das minhas missões é justamente essa, de ajudar outros profissionais de RH a conquistarem credibilidade organizacional e a influenciarem decisões importantes mesmo sem autoridade formal. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de passar de uma forma muito prática alguns insights sobre o que significa, na minha visão, ser um RH influente. Um RH que tem uma voz na mesa e que consegue exercer uma influência junto ao negócio e também junto aos colaboradores e, de quebra, junto à cultura organizacional. Eu gosto sempre de começar falando de influência com uma verdade que nem todo mundo gosta muito de ouvir, que é a seguinte: a sua competência não garante a sua influência. Os seus anos de experiência não garantem a sua influência e a sua visão estratégica não garante a sua influência. Mas como assim, Denise? Como é que essas coisas não garantem uma influência? Porque a nossa capacidade de influenciar nada tem a ver com aquilo que nós sabemos. A nossa capacidade de influenciar tem a ver com o que o outro percebe de valor naquilo que nós entregamos. Então, se você é um profissional de RH, aborda um determinado gestor com um monte de ferramentas de recursos humanos, enquanto aquele gestor tem na cabeça dele margem, custo, receita, pressões de investidores, essa conversa nunca vai encontrar o caminho do meio. Porque, pessoal, na verdade a influência pouco ou nada tem a ver com as relações hierárquicas, e sim com o princípio básico da troca. Eu dou à medida que eu recebo. Então, quando a gente pensa num RH influente, é fácil a gente deduzir que o RH mais influente é aquele que consegue perceber aquilo que o gestor precisa, a dor daquele gestor, e consegue entregar algo que realmente vai sanar aquela dor no momento certo, do jeito certo, no timing certo daquilo que ele precisa. E para ilustrar um pouco aquilo que eu estou dizendo, eu gosto de usar um exemplo. Um exemplo que, ele na verdade, é bastante comum no mundo das organizações e que acho que materializa bem aqui o nosso conceito. Imagina que você é um HRBP de uma área comercial numa organização. Um dos problemas mais comuns nas empresas acontece entre a área comercial e as áreas de operações, áreas de manufatura, que é o clássico problema de se vender e a manufatura não conseguir produzir na medida do que se vende. E isso geralmente acarreta uma série de problemas, desde atrasos, insatisfação do cliente, maior custo, além de riscos de reputação também na própria imagem da empresa, Ou seja, há uma série de questões de negócio envolvidas aqui. Agora imagina você sendo um HRBP e que você tem um gestor que está com esse problema ardendo, com um conflito, com problemas, com uma determinada área. E agora vamos olhar aqui um pouquinho, você como HRBP, numa versão mais tradicional e numa versão mais influente. Um HRBP mais tradicional, quando ele vai para uma reunião com o seu cliente interno, ele muitas vezes vai com uma agenda já preparada, Geralmente para cumprir processos, para colocar determinadas metodologias pré-acordadas, geralmente para tentar trazer receitas um pouco mais prontas que possam encaixar dentro de uma determinada realidade de negócio. E muitas vezes é difícil para esse gestor conseguir ver valor nisso. O que um RH influente ele faz? Ele começa os diálogos com os seus clientes internos pelo lado certo, que é o lado de entender como é que aquilo que eu tenho para oferecer se encaixa naquilo que é o momento e a dor do meu cliente interno. Então, você sendo um HRBP influente com esse seu cliente da área comercial, você vai para uma reunião e você capta que naquele momento que está ardendo para o seu cliente interno é um conflito com a área da manufatura, em que ele tem tido problemas recorrentes com os seus clientes, de problemas de entrega, e você então começa a tentar explorar mais o problema de negócio que está por trás. E você pode tentar capturar que tipo de problemas de pessoas podem estar por trás dos problemas de negócio. E começa com algumas perguntas. De todos esses tipos de atraso que você tem tido nas suas entregas,
Quantos você acha, ou qual é a proporção daqueles que você acha que tem a ver com falta de alinhamento, de comunicação entre as equipes comerciais e as equipes da manufatura? E talvez você descubra nessa conversa que o seu cliente até tem problemas de comunicação entre as equipes. E você é uma pessoa, você é um RH que até domina formas de criar dinâmicas e reuniões mais interativas e que promovam mais alinhamento com as equipes. E você pode, através de boas conversas, diagnosticar essa oportunidade. E fazer uma segunda pergunta: o quanto você acha que a falta de alinhamento tem criado problemas de impacto no seu negócio? Talvez o seu gestor diga: não, eu tenho tido muitos atrasos, eu tenho tido muitas reclamações dos meus clientes e isso tem me causado alguns constrangimentos. A partir dali, você já tem um pano de fundo para conseguir propor uma solução que vai de alguma forma mitigar a dor mais emergencial do seu cliente. Você pode dizer: olha, eu até tenho alguma experiência em propor aqui algumas soluções mais dinamizadoras de como montar reuniões de alinhamento com equipas, já fiz isso em outras áreas, e que tal se a gente então montasse, eu te ajudasse a montar um ritual de alinhamento entre as equipas, nem que seja semanal, para que você pudesse melhorar a forma de comunicar os seus processos, o status dos processos, e vocês com isso aumentarem a assertividade da comunicação de vocês. Repara que você não está falando de processos de RH, você não está falando de metodologias, você está falando de uma dor de negócio e de uma solução que vai resolver uma dor emergencial do negócio. É muito diferente, portanto a probabilidade desse líder te ouvir, a probabilidade dele dizer sim para a sua intervenção porque ele vê valor, ele não vê uma tarefa, é muito alta. Além do princípio da troca da influência, existe uma outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que é o seguinte: a influência ela começa muito antes dessa reunião de negócio, ou seja, nós nunca conseguimos influenciar aquilo que nós não conhecemos, ok? Portanto, antes da gente conseguir ter essa conversa estratégica e conseguir sugerir coisas no negócio, nós precisamos estudar esse negócio. Okay? Então, o RH influente é um RH efetivamente que ele conhece esse negócio, ele conhece os riscos, as nuances, as dores, né? Os desafios que aquele negócio está vivendo. E isso não se aprende numa reunião, isso se aprende conversando, ouvindo bastante, sendo curioso. E um outro ponto importante aqui é que a influência ela não é um ato, ela é um saldo e ela é construída a partir de uma sequência de depósitos que vão aumentando esse saldo, né? Quando você, por exemplo, resolve um conflito antes de que ele vire um incêndio, isso é um depósito. Quando você entrega rápido algo que ninguém estava esperando, isso é um depósito. Quando você resolve um problema importante num tempo quase recorde, isso também é um depósito. Por fim, o último insight é que assim, a influência requer uma coragem estratégica, porque ser influente não significa você concordar com tudo, mas também não significa você bater de frente, mas sim você conseguir entregar uma verdade para alguém do jeito que ela consegue entender. Então, por exemplo, se um gestor ele quer contratar rápido e mal, ao invés de você como RH dizer não pode, né, que geralmente é o que nós como RH, acho que somos muito processuais e muito normativos, dizemos, podemos dizer assim: vamos tentar fazer da forma mais rápida porque essa é a dor dele, mas sem perder a qualidade. Vamos fazer um processo enxuto, 2 ou 3 conversas essenciais e em 48 horas tentar resolver esse problema, ok? Então, nós entregarmos o valor sem abrirmos mão de algumas coisas que são importantes, e isso também requer alguma coragem estratégica. Por isso, pessoal, ser um RH influente não é ser um RH técnico, não é ser um RH simpático, não é ser um RH guardião da política. É um RH que sabe ler a dor do negócio porque entende esse negócio e consegue dar respostas que, de fato, fazem o negócio perceber a conexão entre a solução e a dor, né? E quando isso acontece, você não precisa pedir espaço, porque naturalmente esse espaço chega e você vai ser chamado. Por isso, se você quiser aumentar o seu potencial de influência, a sua credibilidade junto ao negócio e aprender mais sobre outras skills de um profissional de RH de sucesso, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a mentoria RH Growth está apenas começando.